Essa manhã, enquanto eu pensava nesse tempo aqui de adoração, uma música bem simples povoou a minha mente, meu coração. A gente cantou aqui sobre estarmos sentados na mesa do Pai. É nesse contexto, é nesse ambiente de graça e amor que as coisas fluem no reino de Deus. Discipulado, quando a gente proclama o reino e conduz pessoas para mais dentro do coração do Pai, precisa estar mergulhado nesse amor furioso, além da compreensão. A gente precisa estar acostumado a estar nesse lugar de intimidade com o Pai. Meu Pai, meu Pai, Pai, Abba Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai, fica mais, senta aqui, tua voz acalma, Pai. Jamais acaba, Pai, fica mais, senta aqui, tua voz acalma, Pai, meu Pai, eu quero estar na tua presença. Relacionamentos que são fonte de edificação e fortalecimento. Quantas vezes Deus se vale de nós para abençoar a nós mesmos? Não é verdade? Eu quero convidar a você a
ser um abraço de um pai agora para o irmão que está do seu lado. Abraça calorosamente alguém que está do seu lado. Abraça e fica abraçado. Deixa ele ser curado pelo amor do Pai através da sua vida. Deixa ele ser agasalhado pelo amor do Pai através da sua vida. Libera a palavra profética sobre a vida dele. Abençoa a vida dele. Ser pai através de você, através da tua companhia, através do calor do teu abraço, através da comunhão. Somos curados no teu amor, Senhor. Que bom saber, que bom saber. Fica sentindo isso. Curte essa presença. Curte a presença. Deixe-se tocar. Deixe-se tocar por Ele profundamente, como um rio que entra numa caverna e não para de ir mais fundo enquanto não terminam os espaços vazios para ocupar. Abre a sua vida. Deixa esse rio inundar de graça e de amor no teu coração. You here. Deus trouxe você aqui. And I believe he has a word for all of us today. E ele tem uma palavra para todos nós aqui. I recognize that the theme of this conference is renewing the vision. Eu reconheço que o tema dessa conferência é renovando a visão. You already have the vision. Vocês já têm a visão. You just need renewal. Vocês só precisam renovo. What did we learn last night? O que é que nós aprendemos ontem à noite? What was the main theme? Qual foi o tema principal? Why we do what we do? And Por que fazemos o que fazemos? What was the conclusion? Qual foi a conclusão? Por que fazemos? Because it's biblical. Teología genera metodología. The theology is why we do cell groups. É por causa da teologia que nós fazemos células. We're going to receive our crown. Vamos receber a nossa coroa. You're going to continue. E você vai continuar. Because this is biblical. Porque é bíblico. Jesus is the reason. Jesus é a razão. And that's really what we talked about last night. É disso que nós falamos ontem à noite. And
we start with the why. Nós começamos com o porquê. This is what renews our vision. É isso que renova a nossa visão. When we know why we're doing what we're doing. Quando sabemos o porquê fazemos o que fazemos. We're willing to get through traffic. A gente está disposto a trânsito, tráfego. We're willing even when we're fechado. tired. Mesmo quando estamos cansados. Because we know the why. Porque sabemos o porquê. This is biblical. Porque é bíblico. Small groups. Grupos pequenos. It's what God wants. É isso que Deus quer. And we realize that it's not about just church growth. Nós sabemos que não é somente crescimento de igreja. This is not a technique. This is like a new technique to grow the church. Não é uma nova técnica para fazer a igreja crescer. This is not the latest and greatest thing that we're doing in the church to grow our church. Não é a onda mais recente que a igreja descobriu para fazer crescer. We're not just trying to copy a model. Não estamos copiando o modelo. This has caused such great pain in the church. Isso tem causado muita dor na igreja. Wow, G12. O G12, the new model. O novo modelo. This new group is telling us to do this. Esse novo grupo diz que esse é o modelo. This is not what we are to do. Não é isso que devemos fazer. You have to have a bigger reason. Você precisa ter uma razão maior for doing what you're doing. Para fazer o que você está fazendo. So many pastors just copy a model. Muitos pastores copiam o modelo. Ooh, that's growing over there. Isso está crescendo ali. Let's go over there and copy that model. Vamos lá e vamos copiar aquele modelo. But then they're always asking, well, what is the creator of the model doing? Aí sempre a pergunta é o que é que o criador do modelo está fazendo? Don't copy a model. Não copie modelos. That doesn't motivate. Isso não é motivação correta. That does not renew your vision. Isso não vai renovar a sua you visão. need to go beyond that. Você tem que ir mais fundo. Más profundo. Mais fundo. Tener una motivación más grande. Tem que ter uma motivação maior. When I first started cell ministry, I thought that more leaders was the right model. Quando eu comecei células, eu pensei que mais líderes é o modelo certo. I wrote a book on leadership. Eu escrevi livro sobre liderança. And I thought that was the essence of the cell church. E eu pensei que essa era a essência da igreja em células. But then I began to realize that people have different views of leadership, that the leader can oftentimes be the caudillo. Eu descobri também que as pessoas têm diferentes ideias, imaginações sobre o líder, e o líder pode se tornar um caudilho. And the Bible doesn't say that everybody needs to be a leader. E a Bíblia não diz que todo mundo precisa ser um líder. One pastor I was coaching challenged me on that. He said, Joel, where does it say that everybody needs to be a leader? Pastor que eu estava mentoreando me desafiou dizendo: me mostra, Joel, na Bíblia onde está escrito que todos precisam ser um líder. And I had to say, wow, where does it doesn't say that? E aí eu tive que entender onde está escrito isso. And I had to change. Eu mudei. To conform to the Bible. Para estar de acordo com a Bíblia. But the Bible does say Mas a Bíblia diz that everybody needs to be a leader, a disciple. Que todos precisam ser um discípulo. It's similar but not the same. É similar, mas não é o mesmo. Everybody needs to be a disciple. Todos precisam ser um discípulo. And this changed my thinking. E isso mudou o meu pensamento. We need to be disciples. Temos que ser discípulos. Jesus said, "Make disciples." Jesus disse: façam discípulos. That's the last commission. Essa é a última ordem que recebemos. The great commission to make disciples. A grande ordem que recebemos, fazer discípulos. That's the essence of cell ministry. Essa é a essência do ministério de células. Me siento más en casa. That's the essence. Essa é a essência. I like what you have up there. Fazer discípulos. Eu gosto o que vocês têm escrito ali, fazer discípulos. I love the theme of this conference. Eu gosto do tema dessa conferência. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Because this is
the heart of Jesus. Esse é o coração de Jesus. And I hope everybody can get this book. Eu espero que cada um de vocês possa ter esse livro que está aí à venda. Because what I'm going to be sharing today Porque o que eu vou estar compartilhando hoje pretty much goes through the book. vai de encontro ao que eu escrevi nesse livro. But to go deeper, you can read it for yourself. Mas para ir mais a fundo, você pode ler por você mesmo. Last night we talked about the fundamentals. Ontem à noite falamos sobre os fundamentos bíblicos. But if I could pick one biblical theme as the most important, it would be making disciples. Se eu escolhesse um tema que seria o mais importante da Bíblia, seria o tema de fazer discípulos. Make disciples. Fazer discípulos. That's where I want you to renew your vision. É aí que eu quero que você renove a sua visão. When you're leading your cell, Quando você está liderando a sua you're célula, making disciples. você está fazendo discípulos. You're doing the work of Você Jesus. está fazendo o trabalho de Jesus. Jesus chose a small group. Jesus escolheu um grupo pequeno. This is the most important theological truth, I believe. Essa é a verdade teológica mais importante, eu acredito. If you want to renew your vision, Se você quer renovar a sua visão, understand you're making disciples in your group. entenda que você está fazendo discípulos no seu Jesus grupo. chose a small group Jesus nos usou um grupo pequeno to make disciples. para fazer discípulos. And that's why we have cell groups. É por isso que nós temos células, Because we can make disciples in the cell. porque podemos fazer discípulos na célula. We're making people more like Jesus. Nós podemos ajudar as pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus. What is discipleship? O que é discipulado? That's an important question. É uma pergunta importante. Everybody's talking about discipleship. Todo mundo está falando sobre discipulado. But what is it? Mas o que é? That's an important É question. uma pergunta importante. We have to ask ourselves. Temos que fazer essa pergunta. What does it mean to be a disciple O of que é que Jesus? significa ser um discípulo de Jesus? It means to become like Jesus, Precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus, en la imagen de Jesucristo. na imagem de Jesus Cristo. Act like Jesus. Agir como Jesus. La imagen de Jesucristo. A imagem de Jesus Cristo. ¿Recuerdas en la Biblia los primeros creyentes fueron cristianos porque fueron como pequeños Cristos? ¿No es cierto? Você lembra que na Bíblia os chamados, assim chamados cristãos, os primeiros cristãos eram considerados pequenos cristos. Y aún en Romanos dice que somos predestinados para llegar a ser como Cristo. E também em Romanos nos diz que nós somos predestinados a nos tornar parecidos com Cristo. So discipleship means to be like Jesus. Então discipulado significa nos tornarmos parecidos a Jesus. And we become like Jesus when we're having our quiet time. E nós nos tornamos parecidos com Jesus quando temos o nosso tempo devocional, Fasting, quando jejuamos. many disciplines of the Christian life. Muitas disciplinas da vida cristã. But we need to remember that in the Bible, Mas temos que lembrar que na Bíblia that the Bible, Jesus had his group of 12. Jesus teve o seu grupo de 12. And remember the Great Commission. E lembre-se a grande tarefa. When Jesus was with his disciples, Quando Jesus estava com seus discípulos, he told them to make other disciples. disse a eles para fazer outros discípulos. And they understood the context that Jesus was talking about. E eles entenderam o contexto em que Jesus estava falando. It was in a group. Foi num grupo. They were with Jesus for 3 Eles years. estavam com Jesus por 3 anos. They could listen to Eles Jesus. podiam ouvir a Jesus. They could ask Eles questions. podiam fazer perguntas a Jesus. They were together. Eles estavam juntos. And then Jesus said, "You make new E disciples." Jesus deu a ordem a eles de fazer novos discípulos. They understood what he was talking E about. ele sabia do que ele estava falando. Do it in groups. Fazendo isso em grupos. Start with groups.
Comece com grupos. And remember last night we learned that how did they do that? They started house churches. E ontem à noite nós falamos como eles faziam isso. Começavam igrejas nas casas, In groups. em grupos. They didn't just find one person. Eles não se encontravam só com uma pessoa. Tu eres mi discípulo. Você é meu discípulo. Eso es más, that's more individualistic. Isso é muito mais individualismo. There's some models out there that say, oh, you make disciples by just finding one person. You're my disciple and that's not biblical. Alguns modelos que estão por aí dizem que você precisa ser meu discípulo, eu vou cuidar de você. Isso não é bíblico. I think it's important to have individual relationships in the cell. É muito importante os relacionamentos um a um, individualmente na célula. As pastoral care. É o cuidado pastoral mútuo, cuidamos uns dos outros. But we have to be careful when you say, yo, you're my disciple, I have this disciple and this. No. Mas tenha cuidado para não exagerar, dizer você é meu discípulo e esse também é meu discípulo. Our goal is to make disciples of Jesus. O nosso objetivo é fazer discípulos de Jesus. Be careful of models out there that take their theology from North American individualism. Cuidado com modelos que existem por aí que copiam modelos individualistas dos Estados Unidos. We have to be biblical. Temos que ser bíblicos. Jesus had a group Jesus tinha um grupo of 12. de 12. And then he told them to make new disciples. E ele ordenou a eles que fizessem novos discípulos. And they did that in the house churches. E isso acontecia nas igrejas, nas casas. Because we need each other to fine tune each other. Porque precisamos uns dos outros para consertar uns aos outros. There's more than 50 passages of the one another's. Tem mais de 50 textos no Novo Testamento que mencionam uns aos outros. That's in the group context. Está no grupo, no contexto de grupo. And the Bible must judge culture, not the other way E a around. Bíblia deve julgar a cultura e não o contrário. We're going to have a question time after this, and if you have questions about what I'm saying, feel free to ask them. Nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas depois dessa apresentação. E você pode fazer perguntas se você tiver dúvidas. But discipleship is a broad concept. Mas discipulado é um conceito muito amplo. It's becoming like Jesus. É tornar-se como Jesus. And we primarily do that in the cell. E primeiro nós fazemos isso na célula. We become like Jesus. Nos tornamos como Jesus. As we practice the one another's. Quando vivemos uns aos outros. But we also do that in the cell structure. Mas também fazemos isso na estrutura geral das células. When we meet together on Sunday. Quando nos reunimos no domingo como células. To hear the word of God. Para ouvir a palavra de Deus. That's also becoming like Jesus. Isso também é tornar-se como Jesus. That's also part of the discipleship Isso também process. faz parte do processo de discipulado. As we go through the equipping, Quando nós somos treinados, that's also part of becoming like Jesus. também faz parte de nos tornarmos como Jesus. As we do coaching, Quando nós mentoreamos, supervisors with cell leaders. o supervisor mentoreando os líderes de célula. Oftentimes that's one-on-one. Isso muitas vezes é um a um. And we can see that in the Bible. E nós vemos isso na Bíblia. Elijah, Elisha, Elias e Eliseu, Pablo and Barnabas, Paulo e Barnabé, Jethro and Moisés. Jetro e Moisés. In fact, the one-on-one passages of the Bible are more coaching. E na verdade o um a um na Bíblia é mais para mentoria de liderança. That's more where we see one-on-one in the Bible. It's more coaching. É onde a gente vê
um líder sendo mentor do outro. But the whole idea is to become like Jesus. Mas a ideia central é nos tornarmos parecidos com Jesus. So be very careful Então, muito cuidado about those models com os modelos que existem por aí, that reduce discipleship to one-on-one. que reduzem o discipulado a um contato somente de um a um. Because what is the rest of what we do? Então, por que fazemos o resto que fazemos? Are you with me? Você está comigo? We have to be biblical. Temos que ser bíblicos. Terminology does matter. A terminologia realmente é importante. And my goal for you is to renew your vision. E o meu objetivo para vocês é que vocês renovem a sua visão. When you're in your cell group, Renovem a sua you're célula. making disciples. Vocês estão fazendo células. When you're coming on Sunday, Vocês estão fazendo you're discípulos becoming a quando disciple. vocês vêm para o culto e você se torna When um you're coaching discípulo. those cell leaders, Quando você está cuidando dos líderes de you célula, are making a disciple of that cell leader. você está fazendo um discípulo daquele líder de The célula. equipping is part of becoming like O Jesus. treinamento faz parte de nos tornarmos parecidos com Jesus. And we do that in the cell through community. Fazemos isso na célula através de comunidade. Scripture critiques individualism. As escrituras criticam o individualismo. There are only 20% of the cultures around the world are individualistic. Somente 20% das culturas ao redor do mundo são culturas individualistas. Europa, los Estados Unidos e Austrália. Europa, os Estados Unidos e a Austrália são culturas individualistas. 80% das culturas são orientadas ao grupo. 80% das culturas do mundo são orientadas ao grupo, à comunidade. Pero es por la Trinidad. Me parece que la Trinidad le gusta culturas orientadas ao grupo, porque ele é um grupo. Eu penso que a Trindade, na verdade, se alegra com a cultura de grupos, porque a Trindade é um grupo. But the New Testament culture was orientated towards the group. A cultura do Novo Testamento era uma cultura orientada à vida em comunhão num grupo. And that's what we have to conform to E é isso que nós temos que fazer as we become disciples like Jesus. para sermos discípulos como Jesus. And so I'm excited that you're doing cell groups. Estou contente que vocês fazem células. This is what God É wants. isso que Deus quer. I want you to renew your vision. Eu quero que você renove a sua visão. Because in the cell, even though there's conflicts, Há conflitos dentro da célula we can work through them. e a gente pode trabalhar nesses conflitos. We can learn to love each other, Aprendemos na célula a amar um ao outro, forgive one another. perdoar um ao outro. Remember with Jesus in his small group, Lembra-se Jesus com o seu grupo pequeno. he had 12 people, Ele tinha 12 pessoas and there was lots of conflict. e havia muitos conflitos entre eles. Peter was always trying to be the boss. Pedro sempre queria ser o chefe. There was Judas. Tinha Judas. There was but at the very end, before Jesus ascended to heaven, he said, "Now you need to love one another." E antes de Jesus voltar ao céu, ele disse a eles: vocês precisam amar uns aos outros, So the world will believe para que o mundo creia that I have loved you. que eu amei vocês. And your cell is the same way. E a sua célula é uma cópia disso. As you learn to love each other, Quando você aprende a amar um ao outro, overcome conflict, trabalhar os conflitos and become disciples of e se Jesus, tornar discípulos de Jesus to become like the Trinity. e tornar-se como a Trindade. Yes, there is conflict in the cell. Sim, há conflitos na célula. It's difficult to learn to love one another, Às vezes é difícil de aprender a amar um ao outro. to speak the truth in love. Falar o amor, falar a verdade em amor. Sometimes there's backbiting. Às vezes você briga. Maybe not here in Rio, but in other parts of the world. Talvez no Rio não se briga, mas em outras partes do mundo. But we learn to speak the truth in love. Mas precisamos aprender a falar a verdade em amor. My wife is a great cell leader. A minha esposa é uma grande líder de célula. She's very good cell. She's multiplied her cell many Ela times. tem multiplicado a sua célula várias vezes. But
Not long ago, there was a backbiter in her cell group that was always talking about people behind their backs. Na verdade, numa das últimas células dela, havia uma pessoa que fazia muita fofoca. And it was really a problem. E se tornou problema. This lady had a problem with her mouth. Essa mulher tinha problema em controlar sua boca. Because my wife had a women's cell. Porque a minha esposa tinha uma célula de mulheres. And so she had to talk to this lady. Então ela teve que falar com essa senhora. And because my wife wanted to help her to become a disciple of Jesus. Porque a minha esposa queria ajudá-la a se tornar um discípulo, uma discípula de Jesus. To speak the truth in love. Para falar a verdade em amor. That's what Jesus wants us to do. É isso que Jesus quer que façamos. And to become like Jesus. Para nos tornarmos como Jesus. To love one another. Amando um ao outro. As God loves us. Assim como Deus nos ama. It's easy to have all friends in your group. É muito fácil ter somente amigos no seu grupo. But when there's conflict, mas quando há conflito, we often want to flee. A gente quer fugir. To go to another group. E ir para uma outra célula. But I tell people to stay there. Mas eu falo para as pessoas, não, fique nessa célula. Learn to overcome. Aprenda a lidar com o conflito. Ask the Holy Spirit. Peça ao Espírito Santo to give you the love. Para dar amor a você. Just like in Jesus' small group. Assim como no grupo pequeno de Jesus. And He will. E Ele irá He'll fazê-lo. do it. But also in the small group. Também no grupo pequeno. We let everybody be involved. Cada é envolvido. Because everybody's a minister. Porque todos somos ministros. Everybody's a priest of the living God. Todos somos sacerdotes do Deus vivo. And that's the goal. E esse é o nosso objetivo. Is to give everybody a chance to minister. E nós damos na célula a todos a chance de ser ministros. Everybody is a disciple of Jesus. Todos somos discípulos de Jesus. And that's the goal of the cell. E esse é o objetivo da célula. Everybody becoming a disciple. Todo mundo se tornando discípulo. The best cell leaders os melhores líderes de célula are facilitators. São os facilitadores. Notice the word facilitator. Veja o termo facilitador. It means to give authority. É aquele que torna fácil, que tem autoridade. To make possible. Que possibilita as coisas. Lubricar. Que lubrifica o sistema. Ayudar. Ajuda. Aliviar. Alivia. The worst cell leaders talk a lot. They do everything. Os piores líderes de célula falam muito, eles fazem tudo. And why is that? E por que isso acontece? Because the goal of the cell is to make disciples. Porque o objetivo da célula é fazer discípulos. That everybody becomes a minister. Assim, cada se torna ministro. How are you doing in your cell group? Como é que você está na sua célula? Is everybody involved? Na sua célula está todo mundo envolvido? When you have the vision of making disciples, quando você tem a visão de fazer discípulos, you want to get everybody involved. Você quer envolver todo mundo. I've been in groups. Eu estive em grupos where the leader just rotates among the members and getting them to do various parts of the cell. Onde o líder distribui as tarefas entre os membros para que façam as tarefas da célula. Those are the best cell groups. Esses são os melhores células. Essas são as melhores células. Because the leader has in mind everybody a minister. Porque o líder tem na sua mente que cada membro da célula é um ministro. Thank you, pastora. I have been leading a cell for many, many years. Eu fui líder de célula por muitos e muitos anos. I'm still leading a cell. E ainda estou liderando uma célula. But really, I don't lead the cell much. Mas eu não preciso muito da célula. I get other people to lead it. Eu não lidero muito a célula, eu deixo outras pessoas liderar. I'm in charge. Eu sou responsável. But the goal is to make disciples. Mas o objetivo é fazer discípulos. Hacer discípulos. Fazer discípulos. E se eu estou fazendo todo, eles não vão participar. E se eu estou fazendo tudo, eles não vão participar. A ideia é facilitar. A ideia é facilitar. Lubricar. Lubrificar. Hacer discípulos. Fazer discípulos.
ayudar a todos a ejercer sus músculos. Ajudar a todos a exercer os seus músculos. No es que el líder haga mucho. Não que o líder precisa fazer muito. Thank you, pastora. Thank you, pastora. Are you with me? Vocês estão comigo? When you catch this concept of making disciples, Se você captar esse conceito de fazer discípulos, you begin to realize that it's not all about you, cell leader. você começa a entender que a questão básica não é só você, It's líder de about getting célula. other people to be involved. Tem a ver com outras pessoas envolvidas. Because they need to become disciples of Jesus too. Porque eles também precisam se tornar discípulos de Jesus. This was the goal of Jesus. Esse foi o objetivo de Jesus. He knew with his disciples, his small group, Ele sabia o que fazer com os seus discípulos no grupo pequeno. he had to prepare leaders for the early church. Ele tinha que preparar líderes para a igreja primitiva. These disciples were going to change the world. Esses discípulos deveriam mudar o mundo. They had to be involved. Eles tinham que estar envolvidos. They had to be able to ask questions. Eles tinham que ter o direito de fazer perguntas. They had to be able to fail. Eles tinham o direito de errar. Thank you, sister. What about you? Can people fail in your small group? E na sua célula, será que as pessoas têm a liberdade de errar? That's how people learn. É assim que as pessoas aprendem. Can they do parts of the lesson and then you say, good job, keep on going? E quando eles fazem a devocional, ou seja, quando eles estão na parte do ensino da palavra, você pode dar uma palavra de louvor a eles, dizendo: você fez um bom trabalho na edificação. That's how people learn É assim que as pessoas aprendem, as they grow. enquanto crescem. I think the leader should only talk 30% of the time and let others talk 70% of the Eu time. creio que o líder deve falar só 30% do tempo na célula e deixar os outros falarem 70%. How are you doing, leader? Como é que você está fazendo, Are you líder? talking too much? Você está falando demais? How's your listening skills? Como é que é a tua habilidade de ouvir? If the goal is to make disciples, they need to be doing more, you need to be doing less. Se o objetivo é fazer discípulos, você precisa estar fazendo menos e a célula fazendo mais. John says, he must increase, I must decrease. João disse: eu preciso decrescer e ele precisa crescer. Amém. Cell leader, you need to decrease and let the members increase. Líder de célula, você precisa decrescer para que os membros cresçam. Thank you. Obrigado. See, we need to help people to step out of the boat. Nós temos que ajudar as pessoas a sair do barco. Jesus said to Peter, come. Jesus disse a Pedro: venha. Yes, he started walking on E the ele water. começou a andar sobre a água. He began to sink, E ele começou a afundar. but he learned from that. Mas ele aprendeu a lição. And cell leaders need to say to the members, come. Você tem que dizer para os membros como líder: venha, ande. You can lead the lesson. Você pode fazer a edificação. You can lead the icebreaker, Você pode liderar o the quebra-gelo, worship, a adoração. exercise your gifts. Exerça os seus dons. And as they fail, E se eles falharem, they're going to learn. eles vão And aprender. they'll be the next cell E leaders. eles serão o próximo líder de célula. If you're doing everything, Se você está fazendo isso, they're not going to grow. eles não vão crescer se você fizer tudo. The vision is to make disciples. A visão é fazer discípulos. Eso es la visión. Essa é a visão. Hacer discípulos. Fazer discípulos. Permitir que otros puedan fracasar. Permitir que outros possam errar. Ejercer sus dones. Exercer os seus Ministrar. dons. Ministrar. Llegar a ser fuertes. Fortalecer-se. Lastimosamente hay muchos líderes celulares que son predicadores frustrados. É muita pena que muitos líderes de célula são pregadores frustrados.
han pedido a pastora, puede predicar? No todavía. Ok, voy a dirigir mi célula. Então, essas pessoas pedem para a pastora, posso pregar, pastor? E ela diz, não. Aí pelo menos eles vão pregar na célula. And that's why it's important that each person is using their gift in the cell. É muito importante que cada pessoa use os seus dons na célula. Cell leader, do you know the gifts of the people in your cell? Líder de célula, você sabe quais são os dons dos membros da sua célula? This is part of discipleship. Isso faz parte do discipulado. Is helping people use their gift. É ajudar as pessoas a usar os seus dons. Those with the gift of helps Os que têm dom de ajuda can bring the refreshments, pode trazer o lanche, can open their homes. abrir as suas casas. Those with the gift of prophecy Os que têm dom de can profecia minister. podem ministrar. With the gift of evangelism Dom de evangelismo can evangelize. podem evangelizar. The gift of teaching. Temos os mestres. Everybody has at least one gift. Cada tem pelo menos um dom. This can set your gift free. Isso pode liberar o seu dom. Because the context of relationships is the best place to learn the gifts. O contexto de relacionamentos é o melhor lugar para descobrir o seu dom. That's the New Testament way of learning the Essa é a gifts. maneira do Novo Testamento de aprender os dons. Help people to understand what they like to do. Ajude as pessoas a entender o que elas gostam de fazer. I have a book about this. Eu tenho um livro sobre isso. It's back there on the table. Está lá na mesa. But the goal is to make disciples. O objetivo é fazer discípulos. Everybody a minister. Cada ministro. But even evangelism in the group is about making disciples. Mas até o evangelismo no grupo é fazer discípulos. When your group is evangelizing here Quando in Rio, o seu grupo, a sua célula está evangelizando no Rio. they're becoming disciples. Eles se tornam discípulos. This is what it says in Philemon. É isso que diz em Filemão 1:6. Vamos ler juntos? Para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Paul is talking to Philemon, Paulo está falando com a Filemão, but also the cell in his house. mas também está falando a célula, a igreja que se reúne na casa dele. And what Paul is saying is, as the group reaches out in evangelism, the group understands all that God has blessed them with. E o que Paulo quer dizer aqui para Filemão é que enquanto o grupo todo evangeliza, eles descobrem o que Cristo fez por nós. And this is an important as your group reaches out. É muito importante isso quando o seu grupo alcança outras pessoas. It's a privilege to serve Jesus through outreach. É um privilégio servir a Jesus saindo para evangelizar, To share the gospel. para compartilhar o evangelho. But another reason Uma outra razão is to become like Jesus. é tornar-se parecido com Jesus. We become disciples in the process of evangelism. Nós nos tornamos discípulos no processo do evangelismo. No, I love this PowerPoint here. Eu amo esse PowerPoint aí. Is the group is around the world praying for a lost O world. grupo está de mãos dadas ao redor do globo, orando pelo mundo perdido. The group becomes like Jesus. O grupo se torna como Jesus. I want you to hear me here. Eu quero que você me ouça aqui. Oftentimes we don't like to reach out. Muitas vezes nós não gostamos de evangelizar, alcançar outros. Because we feel like we have to bear a lot of fruit. É porque a gente pensa que precisa dar muito fruto. And we feel like I don't want to fail. E você tem medo de falhar. We've tried to reach out as a group and it hasn't been A effective. gente já tentou evangelizar como um grupo, mas não fomos eficientes. We've had barbecues. Nós já tivemos We've churrascos. gone out in the streets. Nós saímos para as ruas. We've done it because we're supposed to. E nós fizemos isso porque pediram que a gente Because faça that's isso. what cell groups do. Porque é isso que as células fazem. And we get weary in E outreach. depois a gente começa a ficar cansado em alcançar pessoas. And I want to renew your vision today. Eu quero renovar a sua visão hoje. Because my vision has been renewed. Porque a minha visão foi renovada. I had a change of thinking. Eu tive que mudar meu pensamento, o modo de pensar. When I'm helping my group to evangelize, to become disciples, Quando eu ajudo o meu grupo a evangelizar,
se tornando discípulos, suddenly there's a new motivation. de repente vem uma motivação nova. It's not so much the fruit, Não é tanto o fruto, it's not so much if it works, não tanto se funciona ou não, it's rather that I'm helping each member mas é o fato de eu ajudar cada membro become a disciple of se Jesus, tornar um discípulo de Jesus, to exercise their muscles, exercitar os seus músculos, depend on Jesus. depender de Jesus. And this has really helped me. E isso me ajudou. Even if we don't have a lot of fruit, Mesmo que a gente não tenha muito sucesso, muitos maybe frutos, nobody responds. talvez ninguém atenda o chamado nosso de seguir a Jesus. We are growing as disciples. Mas nós estamos crescendo In como my cell discípulos. E a minha célula está crescendo. For example, Por exemplo, in my cell, na minha we put célula, out 2 empty chairs every week. a gente coloca 2 cadeiras vazias toda semana, toda reunião. And we prayed for those empty chairs to be filled. E nós oramos por essas 2 cadeiras para que elas sejam preenchidas. And it took a long time to fill them. E levou muito tempo para encher essas 2 But as we cadeiras. prayed, Mas enquanto oramos, we were growing as disciples. estávamos crescendo como discípulos. We would go out as a group and ask people if they were prayer requests. A gente saía para a vizinhança perguntando aos vizinhos se eles tinham algum motivo de oração. We would buy hamburgers at McDonald's A gente ia no McDonald's, comprava sanduíches and give to the poor people, e dávamos aos pobres, the beggars. aos mendigos. And you know, we didn't see a lot of fruit from that. E a gente não viu muito resultado But, dessa ação. but as we were doing it, Mas enquanto fazíamos we were isso, singing songs estávamos cantando We were praying, louvores, we were praying. estávamos orando and we were growing as e disciples. estávamos crescendo como discípulos. Some of the members didn't want to go. Alguns membros não queriam participar. They were fearful. Eles tinham medo. But I understood Eu entendi, that they needed this mas que eles precisam to be a disso disciple of para Jesus. ser um discípulo de Jesus. Do you understand? Você entende? We need to be evangelizing because we're a lighthouse in a dark world. Precisamos evangelizar porque somos um farol no mundo de trevas. And while we're doing that, we're becoming disciples of Jesus. E ao fazê-lo, nos tornamos discípulos de Jesus. Don't let your cell become a club. Não deixe que a sua célula se transforme num clube. Don't let it just be, oh, we have so much community. Ah, como é gostosa a nossa comunhão. Cell leader, get your group reaching out. Líder de célula, saia com o seu grupo para alcançar outros. Have a plan to reach out. Tenha um plano, faça um planejamento para alcançar I don't outros. know what you're going to do, Eu não sei o que você vai fazer, but you're growing disciples. mas você está crescendo discípulos. The people in your group are disciples. As pessoas no seu grupo são discípulos. They need to be exercising their muscles. Eles precisam exercitar os seus músculos. Don't let them become a trophy Não deixa eles tornar-se atrofiados em seu grupo nomás, e ficar limitado ao seu grupo, como clube. como um clube. They need to grow in their muscles. Eles precisam crescer na sua musculatura. There might not be a lot of fruit Talvez não haja muito fruto, because God has to give the fruit in His time. porque Deus dará o fruto a seu tempo. But your job, cell leader, Mas a sua tarefa, líder de célula, es hacer discípulos. é fazer discípulos. Hacer discípulos. Fazer discípulos. Hacer discípulos. Fazer Hacer discípulos. discípulos. Fazer discípulos. Amém. Are you catching this? Você está entendendo? So we have to be evangelizing continually. Precisamos estar continuamente evangelizando. When Jesus said, I'll make you fishers of men, Quando Jesus falou, vos tornarei vocês pescadores de homens, they were net fishing. eles estavam pescando com redes, They were doing it as a group. como um grupo. And that's what you're doing in your E cell. é isso que você está fazendo na tua célula. You're doing it as a group. Fazendo isso como um grupo. It's not the responsibility of the cell leader to do everything. Não é a responsabilidade do líder da célula fazer tudo. The cell leader shouldn't be doing all the O evangelism. líder de célula não pode fazer
todo evangelismo, all the prayer, toda oração, all the aconselhamento, visitation. visita. Because the cell leader isn't Superman. Porque o líder de célula é o super-homem. It's Jesus the Superman. É Jesus que é o Y super-homem. Él está en cada persona, E ele está em cada pessoa, cada miembro. cada membro. And you have to help them E nós precisamos to let the ajudá-los Holy Spirit através do Espírito reach out Santo in each person. a alcançar outras Eso pessoas. es tu trabajo, líder É de o teu célula. trabalho, líder de célula. Hacer discípulos. Fazer discípulos. This is the important goal. Esse é o objetivo importante. And we do it through prayer. Fazemos isso através da oração. We do it through meeting needs. Fazemos também encontrando uma necessidade e satisfazer essa There's many necessidade. ways to Tem do that. muitas maneiras de fazer isso. This evening I'll be sharing more about evangelism. Hoje à noite eu quero falar mais sobre evangelismo. But I want to talk about multiplication right now. E agora eu quero falar sobre multiplicação. Many people are scared of multiplication. Muitas pessoas têm medo de multiplicar a célula. But I want you to understand this is part of becoming a disciple of Jesus. Mas isso faz parte do processo de se tornar um discípulo de Jesus. And I want you to understand that multiplication is part of making E eu disciples. quero que você entenda que a multiplicação faz parte do discipulado. Because as it's the result of making disciples. Porque é o resultado de discípulos que fazem discípulos. I have to confess Eu preciso confessar that oftentimes in the past que muitas vezes no passado I've multiplied cell groups eu multipliquei células just to fulfill the goal. só para alcançar o objetivo, o alvo, os números. And I've multiplied ghost groups E eu multipliquei, na verdade, células fantasma. just because I had to multiply. É porque eu tinha que multiplicar. And I've had to learn Eu precisei aprender that the goal is making disciples, que o objetivo é fazer not discípulos. multiplying cell groups. Não é multiplicação de células. Jesus didn't say make more cell groups. Jesus não disse faça mais células. He said make Ele disciples. disse faça discípulos. Cell groups are just the context where disciples are A formed. célula é somente o contexto onde nós fazemos discípulos. Amém. We don't need more cell group. We don't need more cells. Não precisamos de mais células. We need more disciples. Precisamos de mais discípulos. Do you understand that? Você entendeu? I've been in churches where, they have lots of cells, Eu já estive em igrejas que tem muitas células. but what one leader is leading 2 or 3 or 4 cells Mas um líder lidera 1, 2, 3, até 4 células. because the goal is lots of cells. Porque o objetivo é ter muitas But células. that's not the goal. Mas esse não é o The objetivo. goal is make O disciples. objetivo é fazer discípulos. Focus on making disciples. Mantenha o seu foco em fazer discípulos. This is what my definition of a cell group is. Essa é a minha definição de célula. Un grupo de 3 a 15 personas Um grupo de 3 a 15 pessoas que se reúnem semanalmente fora do prédio da igreja com o propósito de evangelizar, ter comunhão e crescimento espiritual, com o objetivo de fazer discípulos que façam discípulos, o que resultará em multiplicação. The multiplication is a result of making disciples. A multiplicação é o resultado de fazer discípulos. That's not the goal. Não é o objetivo. It's making disciples. É fazer discípulos. When you make disciples, Quando você faz discípulos, when disciples are ready, quando os discípulos estão prontos, then you can multiply. aí você pode multiplicar. Amém? It's easy to multiply cells. E é fácil multiplicar células. It's Então. harder to keep the new cell É, going. é muito mais difícil fazer com que a célula nova continue funcionando A lo largo. a longo prazo. And unless you have disciples, it's not going to continue. E a célula nova que você multiplicar, se não tiver discípulos, ela vai morrer. I like to tell people, become the family of God and prepare new
babes spiritually, they can continue to reproduce. Eu gosto de falar para as pessoas, está na tela, tornem-se a família de Deus e preparem bebês espirituais para se tornarem capazes de reproduzir-se. I have 3 daughters. Eu tenho 3 filhas. Only one of them is married. Somente uma delas é casada. She's been married about 4 years. E ela está casada há uns 4 anos. And when her husband Jake came to me and wanted to date her, E quando o esposo dela veio para mim pedir para namorar, he said, "Joel, I like your daughter Sarah. Can I date her?" e ele me perguntou: eu gosto da tua filha, a Sara, posso namorar com ela? Jake is a lovely Christian. E o Jake é um cristão muito amoroso. So I said yes. Eu disse sim. But I could have said, "No, I'm the only man in Sarah's life. Get out of here." Mas eu podia dizer: não, você não pode namorar com a Sara. Eu sou o único homem na vida dela. Te manda daqui. But no, Sarah wanted to marry and have her own family. E a Sara também queria casar e ter sua família própria. My job was to prepare Sarah in my own home to eventually let her go on her own. O meu trabalho era preparar a Sara no meu lar para que ela pudesse dirigir o seu próprio lar. And that's your job in the cell group. E esse é o seu trabalho na To célula. prepare disciples Preparar os that can discípulos give birth que possam produzir, and start their own reproduzir, families. começar as suas próprias Nuevas famílias, famílias. novas La famílias, familia de Cristo. uma família de Cristo. And I think the image of the family is the most important image of the church in the Bible. Eu creio que a imagem da família é a imagem mais importante da célula na La Bíblia. familia de Dios. A família de Deus. Now, how do you know when a new group is ready to multiply? Como é que você sabe quando o grupo está pronto para multiplicar? Well, first of all, have they practiced the one another's? Primeiro tem que haver comunhão uns aos outros. Have they learned to overcome the conflict? Aprender a superar os conflitos. Are the people using their gifts? Será que outra pergunta, as pessoas estão usando os seus dons? Are they priests of the living God? Eles estão adorando a Deus? Have they learned to evangelize? Estão aprendendo a evangelizar? And then really have they gone through the equipping? E eles foram treinados pelo trilho de treinamento. We're going to be talking about the equipping soon. Vamos falar sobre o treinamento logo. So if multiplication happens too quickly, the group won't last. Se a multiplicação acontecer muito rápido, o novo grupo não irá permanecer. Are you with me? Você está comigo? We've talked about 4 aspects of the cell. Nós falamos sobre 4 aspectos da célula. We haven't even talked about the system, Nem falamos sobre o sistema, but the goal is to make disciples. mas o objetivo é fazer discípulos. But I'd like you just to take a moment right now. Mas eu quero que você tire um momento agora. I'd like you to stand. Quero que você fique em pé. I'd like you to find 3 people. E quero que você encontre 3 pessoas. And I'd like you to talk about what's the main thing you've learned so far. E eu quero que você converse sobre o que você aprendeu até aqui. Everybody stand. Todo mundo em pé. Look for 3 people. Encontre 3 pessoas. What have you learned so far? O que é que você tem aprendido até agora? Okay, bueno. We're gonna, if we can come back together now. Vamos voltar para o nosso lugar rapidinho. O coffee break ainda não começou, tá? Vai ser daqui 2 horas. Não. I said coffee break didn't start yet. Okay. Yes. We're gonna have a time for a couple questions. Atenção. Precisamos de silêncio. Precisamos de silêncio. Volte para o seu lugar. Tome seu assento. We will have
coffee break in just about 5 minutes, 5 minutes. Em 5 minutos queremos ter o nosso break. But I like to give a time for E eu questions. quero dar o tempo para perguntas. The only bad question A única pergunta ruim, is what? qual é a pergunta ruim? The one that's not asked. Aquela que não é feita. So do you have? Are there any questions? Alguma pergunta? Se não tiver, vamos tomar café logo. One question. Ali. Alguém dá o microfone para ele? Me chamo Israel. Eu queria entender mais um pouco sobre, o senhor falou sobre o discipulado de 1 a 1, se é feito, se é correto ou não é correto, ou se é necessário só fazer em grupo, ou se pode fazer separado ou não. Queria entender melhor sobre isso. A pergunta é se ele não está desfazendo o conceito do 1 a 1, se as duas coisas. Okay, in the cell church, just let me say that I always think it's good for each person to have other friends in the group. Eu acho sempre bom que cada membro da célula tenha o relacionamento com alguém dentro da célula. Mary with Nancy. A Mary com a Nancy, por exemplo. John with Thomas. O João com o Tomé. But this is more pastoral care. E esse relacionamento é muito mais de cuidado pastoral, cuidar um do outro. It's important that the members of the cell have relationships with each other. É importante que os membros da célula tenham relacionamento uns com os outros. They're sharing their struggles with each other. Que se compartilhe as suas lutas uns com os outros. But it's important that we are biblical. Mas é importante manter-se bíblico. And we use biblical terminology. E usar terminologia bíblica. And Jesus never uses the word making disciples to refer to one-on-one. E quando Jesus fala em fazer discípulos, ele nunca pensou em discipulado 1 a 1. This was an invention of parachurch organizations in the United States. Essa foi uma invenção das igrejas, dos movimentos para-eclesiásticos, ou seja, fora da igreja nos Estados Unidos. Campus Crusade. Como Cruzada Estudantil. InterVarsity. InterVarsity. Other parachurch organizations in the United States. Outras organizações para-eclesiásticas nos Estados Unidos. And they would say, find one person and make that person your disciple. E essas organizações dizem, encontre uma pessoa e faça dessa pessoa o seu discípulo. So in Brazil, certain people have taken those ideas from the United States and they've used the word disciple to just one person. E algumas pessoas, alguns movimentos aqui no Brasil pegaram essa ideia dos Estados Unidos e dizem, você precisa pegar uma pessoa para ser o seu discípulo. But when Jesus talked about making disciples, mas quando Jesus fala em fazer discípulos, he was talking to his group. Ele estava falando ao seu grupo. And how they made disciples in the New E Testament como é que eles faziam discípulos no Novo was through the Testamento? house churches. Através das igrejas nas casas. And they made disciples of Jesus. E se fazia discípulo de Jesus. Not of one person. Não meu discípulo You de uma pessoa. You should never say, this is my disciple. Você nunca deveria dizer, esse é meu discípulo. No, the disciple of Jesus. É discípulo de Jesus. See, before that was the G12 movement. Antes disso, o G12 fazia isso. You're going to find your 12. Você vai encontrar os seus They're 12 my agora. 12. Eles são os meus 12. And you know all the problems that E caused. você viu o problema que isso causou. We have to have a biblical Temos que foundation, ter um fundamento bíblico. not just following models. Não seguir modelos. Another question. Mais uma pergunta. Okay, give this to. Em um dos livros do
do irmão que eu li, o irmão fala sobre a oração sendo o fator principal de discipulado e multiplicação de célula, onde na sua pesquisa, muito interessante, através das células no mundo, o senhor diz que as células que mais cresciam eram as que oravam. Então, a minha pergunta é, tendo em vista que a igreja, nos dias de hoje, um percentual muito alto, está descrente da oração e não ora, o que nós poderíamos fazer para ter todo o grupo da célula mais fechado nessa questão da oração, para melhorar tanto o discipulado quanto o crescimento? Yes. What he is saying is so true. Prayer is the key. A oração é a chave. It's the key in effective cell groups, É a chave em células eficientes, effective cell churches. igrejas em células. It was the one principle that in all of these cell churches that I visited, prayer was a principle. Em todas as igrejas que eu visitei, a oração era a força motriz. I have a tendency to talk about strategies and so forth. Eu tenho a tendência de falar sobre estratégias e outras coisas. But my wife always says, tell them that prayer is the key. Mas a minha esposa sempre me alerta e fala para mim, diga ao povo que a oração é a chave. And I sometimes forget that. E às vezes eu esqueço disso. But all of the cell churches in I studied were praying churches. Mas todas as igrejas, na minha pesquisa de igrejas em células bem-sucedidas, eram igrejas que oravam. And this was the key factor of a multiplying cell E leader. esse era o fator chave de multiplicação de uma célula. Whether the cell leader was having his quiet time and praying for the members of the cell. O fato era de que se o líder da célula tinha um tempo de oração diário, não é? Essa célula tinha a tendência de multiplicar. Thank you for bringing that up. Obrigado por trazer isso à And I will tona. be talking more about that this afternoon Hoje à and tomorrow. tarde e amanhã eu vou falar mais sobre isso. We have time for one more question, then we're going to Mais have, uma última pergunta. and then we will have our break. Aí, ali, ó. Se alguém leva o microfone para ele. Bom dia. Como nós temos que focar em fazer discípulos e a multiplicação passa a ser uma consequência disso, quando que um líder de célula percebe que é o momento de multiplicar? Quais são as condições que mostram para ele? Qual é o cenário, né? Como está o cenário quando ele percebe agora é o momento? Porque a princípio nós não vamos olhar para isso, nós vamos olhar para o crescimento das pessoas. Mas chega um momento que isso é necessário. Quando é essa hora? I'm going to take that opportunity right now. This very good question. É uma boa pergunta. I didn't have time to finish my lecture. Eu não tive tempo para terminar a minha plenária. But right after our break, Logo depois do break, I just want to talk a little bit about the equipping track. vou falar sobre o treinamento. Because one of the key things is for the cell leader to ask the members to go through the equipping. Uma das condições da multiplicação é que o líder de célula ele cuida para que todos passem pelo trilho de treinamento. Because a new leader cannot lead the new cell unless he's gone through the equipping. Porque o novo líder não vai poder liderar a célula se não passou pelo trilho de treinamento. So it's not just in the cell group, Então não é só a célula, it's also going through the equipping é track. também passar pelo trilho de treinamento. This is Mario Vega's equipping track. Esse é o trilho do Mário It Vega. lasts for 6 months. 6 meses. This is Ralph Neighbor's Essa é equipping. do Ralph Neighbor que nós temos aqui na mesa. It lasts for 1 year.
É um ano. So do you understand that part of it is preparing the new leaders? Então você também tem que preparar o novo líder antes de multiplicar. But that's part of discipleship. Isso faz parte do discipulado. The equipping track is part of making disciples. O trilho de treinamento faz parte de fazer discípulos. So I will go over that after the break. Depois do break eu vou continuar falando sobre So isso. that just gives you a little bit more Isso understanding. dá um pouco mais de compreensão a você. In many of the churches that I studied, after the people would go through the equipping, E muitas igrejas que eu estudei, depois que as pessoas, que cada um fez o trilho, the leaders would have an interview with that new leader to make sure that the family life was okay, that that the person was ready to be a new leader. então, depois de passar pelo trilho de treinamento, para encontrar o novo líder, o líder fazia contato com a pessoa, se aproximava mais para descobrir como é a vida familiar dele, se ele está em ordem com Deus, etc. So this is part of making disciples. Isso também faz parte em fazer discípulos. So right now we're going to have a break. Tenha um bom café agora e converse. Vá ao banheiro para depois não precisar levantar. A gente fala isso para as crianças, né?